reunião louvando o hino S27, que fala exatamente sobre uma realidade de um jovem, né? Ser útil ao Senhor. Isso é o que eu devo almejar, ao Senhor me entregar. A minha vida vou consagrar. Oh, Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Vem me receber. Trabalhe em mim, não quero mais fugir. Permanecer sempre em Ti. Ser só Teu, Senhor, para ser o vencedor. Oh, Senhor Jesus, eis-nos aqui. Oh, Senhor Jesus, queremos consagrar nossa vida em Tuas mãos. Oh, Senhor Jesus, por isso vem ser com essa reunião. Oh, Senhor Jesus, que possamos desfrutar daquilo que o Senhor é. Oh, Senhor Jesus, transporta-nos para outra dimensão. Oh, Senhor, pelo plano eterno. Oh, Senhor, qual o Senhor Jesus não se limita a esta terra. Oh, Senhor Jesus, Senhor, vem trazer os Teus céus à terra. Oh, Senhor, e faz governar a Tua vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor, porque somos a Tua igreja, a Tua nova criação. Ó Senhor, e Te servir é o nosso maior prazer. Ó Senhor Jesus.
Senhor Jesus, Senhor Jesus. Agora, irmãos, a gente vai louvar um hino que foi lançado no ano anterior, em 2020, pela 288, que é o serviço de música da igreja. E o nome do hino é Meus Olhos Te Veem, que é baseado na experiência de Jó, né? Lá no capítulo 42 do livro de Jó, em que Jó ele se arrepende diante do Senhor, diante de tudo que ele havia falado, né? E ele reconhece o Deus em que ele servia. Anteriormente, né? Jó ele achava que conhecia o Senhor. Ele era bom o suficiente para conhecer o Senhor. Mas a experiência que ele viveu foi suficiente para mostrar que ele precisava mais conhecer o Senhor dele. E há uma parte, né, que ele diz assim: meus olhos, eu só te conhecia só de ver, né? Mas agora, ele disse, eu antes te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E que experiência profunda, né, irmãos? E essa também foi a nossa experiência. Anteriormente a gente conhecia o Senhor só de ouvir, e hoje a gente conhece o Senhor só de ver. Hoje podemos adentrar o Santo dos Santos e o encontro do nosso Pai, porque temos livre acesso. Ó Senhor Jesus, e tantas coisas grandiosas, né? O Senhor fez conosco. Ó Senhor, o universo e seus mistérios que não vi, mas eu sei que foi o Senhor que fez. Ó Senhor Jesus, e na parte diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, não reconhecia, mas agora os meus olhos te veem. Ó Senhor Jesus, eu falei com tanta ignorância de coisas que eu não entendia. Eu duvidei do teu saber, e eu era cega e não sabia. Eu me abomino, me arrependo, em pó e em cinzas. Ó Senhor Jesus, a gente vai louvar esse hino 2 vezes. A primeira para os irmãos aprender e a segunda a igreja canta junto com a gente, amém? Falei com
falar. Não reconhecia. Não reconhecia. Mas agora Os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Falei com tanta ignorância de coisas que eu não entendia. Eu duvidei do teu saber. Eu duvidei do teu saber. Eu era cego e não sabia. Eu era cego e não sabia. Me abomino, me arrependo, em pó e em cinzas, em pó e em cinzas. Eu te conhecia só de ouvir falar. Não reconhecia, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Os fundamentos o sol e a chuva. Controlas todos com teu poder. Controlas todos com teu poder. És poderoso. És poderoso. E dos teus planos, planos nenhum jamais pode ser frustrado. Tantas coisas grandiosas. Tantas coisas grandiosas Tu fizeste para mim. tu fizeste para mim. Seus mistérios que não vi. Eu te conhecia só de ouvir falar. Não reconhecia, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Falei com tanta ignorância de coisas que eu não entendi.
duvidei do teu saber. Eu era cego e não sabia. Me abomino, me arrependo. Em pó e em cinzas, em pó e em cinzas, eu te conhecia só de ouvir falar. Não reconhecia, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Falei com tanta ignorância de coisas que eu não entendia. Eu duvidei do teu saber. Eu era cego e não sabia. Eu te conhecia só de ouvir falar. Não reconhecia, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora os meus olhos te veem. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor, nessa esfera santa, cheia de prazer, ó que vamos louvar agora o hino C95, que se trata Vida Santa. Ó Senhor Jesus, e os irmãos podem proclamar o hino, tá, irmãos? Vamos exercitar o Espírito. Prazer. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, vida de orar sem cessar e de se regozijar na comunhão a invocar Jesus. Ó Senhor Jesus, irmão, a gente sabe que a gente está vivendo um tempo de pandemia, mas graças à misericórdia do Senhor, a gente está aqui hoje presente, Senhor. Ó Senhor Jesus, e nesse verso ele fala sobre a comunhão do invocar. Irmãos, a gente tem muitas indiferenças, a gente somos muitos imperfeitos, a gente tem nossas falhas, tem a nossa dificuldade, tem o nosso dia a dia, tem o nosso trabalho, tem as nossas amizades, mas o Senhor, o que nos mantém unidos hoje é o invocar o nome do Senhor. Toda vez que a gente invoca o nome do Senhor, é o próprio Senhor sendo inserido em nós, sendo inserido em nós, em nosso viver. Essa prática, ela nunca deve ser esquecida, irmãos. A vida do Senhor, ela nos proporcionou algo que a gente não vai encontrar em qualquer congregação, que é o invocar o nome do Senhor. O invocar o nome do Senhor é algo único, é invocar o próprio Deus, é chamar Ele, é aproximar Ele de nós. É igual quando a gente chama nossa mãe, chama nosso filho,
por exemplo, o Ianca, ou Camille, e quando a gente chama o Senhor, a gente está falando diretamente com Ele. Essa é a importância de aplicar o Senhor em nossa vida, no nosso dia a dia. Ó Senhor Jesus, irmão, o invocar, Ele salva a nossa comunhão com o Senhor. Às vezes a gente está abalado, a gente está aflito, a gente sequer falou com o Senhor. A gente às vezes, eu mesmo, às vezes eu me deito e mal oro. E quando eu invoco o nome do Senhor, eu me sinto forte. É tanto que uma vez o Rodrigo me deu um quadro que fala sobre aquele versículo, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E esse quadro, quando minha mãe tirou do meu quarto, ela botou na sala, eu vi que eu fiquei meio aflito, porque toda vez que eu não me deitava e esquecia do Senhor no meu dia a dia, eu olhava para aquele quadro e eu lembrava de invocar o nome do Senhor. Aquilo era essencial para o meu viver, porque aquilo, ele refrigerava a minha alma. E no momento quando eu senti a falta daquilo, eu vi que ali já era hora de eu botar isso no meu viver, na minha prática. Não é simplesmente eu entrar numa zona de conforto, irmão, e simplesmente lembrar do Senhor uma vez por dia, achar que aquilo é suficiente. A gente tem uma consagração ao Senhor. O ministro de uma nova aliança é aquele que busca o Senhor dia a dia. Ou seja, é muito importante a gente ter a comunhão e invocar o nome do Senhor. Essa é a vida da igreja, irmão. Não acho que é simplesmente vir para uma reunião no sábado, hoje no caso, vir para a reunião do Partir do Pão, sentar e ouvir a palavra do Senhor. O Senhor, Ele quer uma ação de nós, Ele quer uma atitude de nós. Não é simplesmente a gente sentar, irmão. Não é simplesmente a gente chamar o Senhor e falar, e falar, e falar. É a gente também ouvir o que o Senhor quer falar para nós. Ó Senhor Jesus. Amém. Vida santa que a vida do Senhor aguarda, Deus quer para mim, dia a dia do Espírito sendo saturada, minha alma, meu ser. Cristo assim, vida de orar sem cessar e de se regozijar na comunhão a invocar e prudente aqui espero Jesus, meu Senhor, meu Senhor. Viva a vida da igreja tendo só nela a Cristo ganhar e buscar crescer em amor, o Espírito não apagar, não desprezar seu falar, na comunhão a invocar Jesus. Vida santa que a vinda do Senhor aguarda, Deus quer para mim, dia a dia do Espírito sendo saturada, minha alma, meu ser, e há prazer a Cristo assim,
vida de orar sem cessar e de se regozijar na comunhão a invocar sempre vigilante e prudente aqui espero Jesus, meu Senhor, meu Senhor. Viva a vida da igreja tendo um só anelo, a Cristo ganhar e buscar crescer em amor. O Espírito não apagar, não desprezar seu falar, na comunhão a invocar do Senhor nesta cidade, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, ó Senhor Jesus, amém, aleluia, Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos. O hino que vamos louvar agora é incondicional.
porque eu vi. Mostrou fiel comigo, ao meu lado a me sustentar. Só não sei o que fiz por tal de ser. Não posso entender esse amor tão grande e incondicional que puxa na cruz por alguém contrário a tudo que tu és. Simplesmente tu me amas e me lanças teu perdão. Vem salvar o meu ser da solidão. Aleluia, é o que posso te retornar. Aleluia, hoje posso teu nome invocar. Minha vida te entrego, toma todo o meu ser, como um filho anelo expressar-te meu viver. Minha vida te entrego, toma todo o meu ser, como um filho anelo expressar-te meu viver. Porque o Senhor quiseste me escolher e me salvar, amor pecador que jamais se importou com seu falar. Se mostrou fiel comigo, ao meu lado a me sustentar. Só não sei o que fiz por tal de ser. Não posso entender esse amor tão grande e incondicional que deixa na cruz por alguém contrário a tudo que tu és. Simplesmente tu me amas e me lanças teu perdão. Vem salvar o meu ser da solidão. Hoje posso teu
Senhor Jesus. Amém, irmãos? É o momento de nós agradecermos pelas ofertas, sabe? Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos. Ó Senhor Jesus, ó, te agradecemos por ter nos trazido aqui, Senhor. Ó Senhor Jesus, por mais uma vez estarmos juntos. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, ó, por essas ofertas. Senhor Jesus, por cada irmão que ofertaram. Senhor, também aqueles, Senhor, que tiveram sentimento. Ó Senhor, mas que no momento não puderam. Senhor, abençoa a sementeira de cada um. Ó Senhor Jesus, também abençoa toda a tua igreja. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Aqui na reunião da igreja, para nós desfrutarmos de mais uma palavra, onde nós estamos dando continuidade nas mensagens do alimento diário. O reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. Amém? O governo divino, o reino de Deus, o governo divino de eternidade a eternidade. Senhor Jesus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Estamos na semana 3. A mensagem é: o reino de Deus, a recriação. Amém? Vamos falar juntos? O reino de Deus e a recriação. As irmãs. Aleluia. Os irmãos, o reino de Deus e a recriação. Aleluia. Todos. O reino de Deus e a recriação. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu vou abençoar a igreja, os convidados, aqueles que estão em suas casas. Amém? Senhor, venha abençoar, iluminar, o coração, dar uma palavra abençoada, onde o Senhor possa achar caminho. Senhor Jesus. A gente vê que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, amém? E paz, e alegria no Espírito Santo. Senhor, nos conceda uma palavra cheia de justiça, cheia de alegria, cheia de vida. Senhor Jesus, para esse irmão, nós temos que estar cheio de vida, com o propósito de estar fortalecido no Senhor, na força do seu poder, sem desanimar para guerrear. Senhor Jesus, né? Essa mensagem ela vai ser apresentada assim, né? Um plano onde você vai ser capacitado para se preparar para guerrear, né? Muitas vezes nós guerreamos contra nós mesmos, os problemas do dia a dia, os cansaços, a mente, né? Sobre a natureza humana, fica aquela guerra, nós querendo desfrutar do Senhor, ler a Bíblia, ler o alimento diário, orar, vir para a reunião, e fica aquele peso, né? Eu vou daqui a pouco, eu vou mais tarde eu leio, mais tarde fazer visita ao irmão, mais tarde não dá tempo. Aí você sai, né? Não, vou deixar para ir amanhã, Senhor Jesus. É por isso que nós precisamos primeiramente conhecer a nós mesmos, amém? Para nós conhecer o nosso adversário, para estar preparado para lutar. Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis capítulo 1.
Senhor Jesus. Versículo 2. Senhor Jesus. Moeno, venha para cá, por gentileza, em nome de Jesus. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Na verdade, para nós ler o capítulo 1 até o 2, versículo 3, né? Mas vamos ler agora o capítulo 2, versículo 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, louvado seja o nome do Senhor. Porque era necessário ler o capítulo todo, o capítulo 1, né? Porque aqui, irmão, nós ia ver, né, o plano de Deus, a sua criação, como ele executou, né? Como ele fez, que foi tudo por sua palavra. E aqui ia dar um entendimento melhor. Mas eu vou passar aqui a palavra para dar continuidade em nome de Jesus, amém? 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 Oh, Senhor Jesus. Vamos orar de novo? Amém? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vem, Senhor, ser com essa reunião. Oh, Senhor Jesus. Vem, Senhor, ser com o nosso coração. Prepara, Senhor, nosso coração para a Tua palavra. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Também vem ser, Senhor, com os nossos ouvidos e com a nossa mente. Possamos estar, Senhor, aberta a Tua palavra. Oh, Senhor Jesus. Também abençoa, Senhor, para que tudo seja de acordo com a Tua vontade. Tudo que seja falado, Senhor, seja de acordo com a Tua vontade. Oh, Senhor Jesus. Vem, Senhor, falar por meio de nós. Oh, Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amados, vou ler os temas da semana, né? Da leitura da semana. Para quem não leu, ter assim uma noção de como é que foi a palavra do Senhor durante essa semana. Logo no primeiro dia, na segunda-feira, o título foi Chamados à Guerra. E quem não leu, eu recomendo que leia. E quem leu sabe de que guerra é essa. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Na terça-feira, fala sobre o Behemoth e o Leviatã, que habitam em nós. Esses dois animais, o Behemoth, ele é o hipopótamo. Dependendo da versão da Bíblia, está escrito hipopótamo. E o Leviatã é o crocodilo. Nesses dois, fala um pouco sobre a história de Jó. Daqui a pouco a gente se aprofunda um pouco mais nele. Em seguida, fala sobre a conversão da esfera terrena para a realidade do reino dos céus. E nesse ponto, é apresentado um conceito muito importante, que é sobre mudar o plano. Sair do plano que a gente está terreno e ir para o plano dos céus, né? O plano celestial. E aí, já preparando para quinta-feira, que é mudar de plano nos torna úteis a Deus. Quando a gente para de olhar aqui para a esfera terrena, para os nossos problemas do dia a dia, para as coisas que a gente tem que fazer, e começa a pensar nas coisas do Senhor, não é que as coisas aqui milagrosamente tudo some, não. Mas é que quando a gente começa a olhar para as coisas do Senhor, o Senhor olha para as nossas, abençoa e simplifica a nossa vida de tal forma que a gente vai conseguir olhar ainda mais para o Senhor e ainda mais para a esfera celestial. E aí a gente vai conseguir conectar o Senhor conosco e aqui na terra. É algo maravilhoso que acontece. Daqui a pouco eu explico mais. Mudar de plano pela fé, na sexta-feira. Isso é um ponto muito importante.
que nós por nós mesmos não conseguimos sair da esfera terrestre, aqui da esfera que a gente está, e ir para a esfera celestial, que é onde Deus está. A gente só consegue fazer isso pela fé. A gente precisa ter fé para poder mudar de esfera. No sábado, no caso hoje, semeando o terrenal e colhendo o celestial. Fala sobre a gente semear aqui na terra para que a gente possa colher nos céus. Tem inclusive um hino que fala, né? O semeador saiu a semear a semente santa em cada coração. Essa é a semeadura que a gente precisa fazer aqui na terra para colher nos céus. É semear a palavra do Senhor aqui para as pessoas, para que lá no céu o Senhor possa olhar para a gente e dizer: servo bom, fiel e prudente. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E o de domingo, que no caso era amanhã, é viver em Deus como a realidade da luz. Na Bíblia fala que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E na Bíblia também fala que o inimigo de Deus fundou o império das trevas. Então, quando a gente está na luz, a gente está no Senhor. A gente está longe do império das trevas. Oh, Senhor Jesus. Esse foi basicamente um resumo do que é que a gente vai desfrutar hoje. E aí, quem desfrutou durante a semana, eu convido a todos quem ainda não leu, ler de novo. Vou ler pela primeira vez, né? Logo na segunda-feira, o irmão nos mostra quantas coisas grandiosas o Senhor tem feito no meio de nós. Por volta de 2017, foi começada a ler a palavra sobre entusiasmo, excelência e inclusão. E nessa palavra, a gente começou a incluir mais os jovens e as mulheres no serviço ao Senhor. E, inclusive, graças ao Senhor, foi mais ou menos nesse período que o serviço de louvor aqui em Jacaraú também começou a ser reacendido, reavivado. E aí a gente começou a ter um serviço de louvor mais forte. E nesse período também o Senhor falou muito sobre entusiasmo e excelência também, em que é a nossa forma de servir ao Senhor. Que a gente precisa ter entusiasmo nas coisas do Senhor. A gente precisa estar entusiasmado com a palavra do Senhor. Quando alguém disser: ei, bora servir, a gente diz: amém, vamos, cheio de entusiasmo. E geralmente os meus exemplos são muito com serviço. É porque tem um versículo que fala, né? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Para ver se incentiva os irmãos para servir ainda mais. Amém. E sobre excelência. Excelência na nossa forma de servir ao Senhor. Porque muitas vezes, agora um pouco mais para o lado do estudante. Quando o estudante está precisando de nota, ele vai ali, estuda, tira conhecimento e ninguém sabe de onde, e força e vigor e estuda e consegue ali uma nota boa para não reprovar, para não ir para um final ou recuperação. E ali ele tira uma nota excelente. E agora puxando para o lado mais de quem trabalha, quando ali vê que está precisando de algo com excelência, ele também vai ali, dá o zelo e vai, puxa para um lado, puxa para o outro, faz o melhor que pode. Porque sabe ali que porque todo trabalhador é digno do seu salário, né? Ele está ali sabendo que vai ser recompensado. E ainda mais tem que ser nós com o nosso serviço ao Senhor. Se para as coisas aqui da terra a gente busca a excelência, para as coisas do Senhor ainda mais. Porque o Senhor, Ele recompensa muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito mais do que a gente pode receber aqui trabalhando ou estudando ou qualquer coisa. Se a gente faz as nossas coisas com zelo, para o Senhor tem que ser ainda mais. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Ele me amou primeiro. Eu tenho que retribuir o amor que o Senhor me deu. Em seguida, o Senhor também nos revelou com a expressão Splenknon de Cristo. Ao longo aí, 2017 para cá, também foi falado sobre o Splenknon de Cristo. E o que é isso? Para relembrar um pouco, né? Em Mateus, capítulo 9, Senhor Jesus. Em Mateus, capítulo 9, versículo 35 ao 36, diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades.
Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O esplênquinon de Cristo é justamente esse ponto em que o Senhor compadeceu-se delas porque elas estavam aflitas e exaustas. É justamente esse ponto. E quando foi dado esse momento da palavra, a gente ali pôde sentir compaixão uns pelos outros e nos fortalecer. Apacentar uns aos outros e cuidando uns aos outros em oração, em comunhão. Porque nós não somos como ovelhas que não têm pastor, como essas pessoas que o Senhor viu, mas temos um pastor, e é o Senhor. E nós também somos pastores quando exercemos o Deus que há em nós, e temos o dever de cuidar uns dos outros. Porque quando o Senhor perguntou ali a Pedro, né, Pedro, tu me amas? O que é que foi que ele disse? Apacenta as minhas ovelhas. A gente precisa apacentar uns aos outros, em oração, em comunhão, mandando um versículo, mandando um hino, dizendo, ei, eu lembrei de tu hoje, estava orando por ti. E isso vai fortalecendo uns aos outros. Depois disso, né, o Senhor também nos revelou um pouco sobre a glória de Deus. Antes a gente acreditava, não, glória é resplandecer, é luz. Amém, é isso também, mas não apenas isso. É por meio da glória que somos transformados. Por meio da glória que a santidade do Senhor vai nos transformando e vai nos transformando. Inclusive tem um hino que fala de glória em glória. Ó Senhor Jesus. De glória em glória. De glória em glória. Jesus, teu nome invoca. Teu rosto quero ver. De glória em glória, transforma meu ser. E é de glória em glória que somos transformados. Tem muitos irmãos, tem alguns irmãos que o Senhor ali transforma de imediato, mas a grande maioria é de glória em glória. E glória a Deus, porque é de glória em glória. Glória a Deus, porque ainda somos transformados. E devemos buscar sempre isso, sempre a glória do Senhor, para que sejamos transformados e moldados à forma do Senhor. Porque quanto mais somos transformados pela glória do Senhor, mais nos aproximamos dele, mais expressamos ele aqui na terra. Posteriormente, o Senhor também tem mostrado ali a importância da palavra profética. Do ano passado para cá, devido às circunstâncias, né, a gente teve a oportunidade de desfrutar da palavra profética, ali por meio do irmão Miguel Mar, entre outros, diretamente. Ali todo fim de semana, irmão Pedro Dong, os demais irmãos ali estão falando ali a palavra profética. E a gente teve essa aproximação dos irmãos, essa aproximação com a palavra profética. Antes, até o 2019, por exemplo, a gente só teria essa chance de se aproximar mais dos irmãos, basicamente 2 vezes ao ano, né, que era ali durante as conferências. Só que graças ao Senhor, hoje em dia a gente ali pode ver toda semana ali, desfrutar ainda mais da palavra profética vindo ali diretamente dos irmãos. E por meio disso, a gente tem visto o evangelho avançar ainda mais. A gente tem visto coisas que antes a gente também não via. Porque quando o Senhor fala, e ali por meio dos irmãos, e a vontade do Senhor acontece. E a gente também percebeu um ponto muito importante. É que não precisamos esforçar-nos para fazer a obra de Deus. Quem faz a obra é a palavra de Deus dispensada a nós. A gente não precisa esforçar do nosso esforço próprio. A gente só precisa estar atento à palavra de Deus. Quando o Senhor dar a palavra, a gente faz, ali é abençoado, e ali o Senhor multiplica, porque é a vontade do Senhor. Quando o Senhor disser não, e a gente faz, ali não é abençoado, porque não é a vontade do Senhor. É por isso que não precisamos nos esforçarmos para fazer a obra de Deus. A palavra, quem faz a obra é a palavra de Deus dispensada a nós. Quando o Senhor fala que a gente obedece, a obra acontece. Não é a gente ir lá e vai porque eu estou dizendo. Não, é quando o Senhor diz faz, e a gente faz, a obra acontece. E depois disso, graças ao Senhor, tivemos ali a palavra sobre a comportagem dinâmica. Ali nessa a comportagem dinâmica veio mais ou menos por volta de 2019, salvo engano. E de lá para cá temos aproximadamente 300 guerreiros
300 soldados dispostos ali a todo dia sair e orar pelas pessoas. Estão ali constantemente. Ei, posso orar por você? Posso orar por você? Fazendo o quê? Levando a palavra de Deus às pessoas. Eles estão conectados com o Senhor por meio da oração. E essa conexão não se limita a eles. Eles estão conectando outras pessoas ao Senhor. Livrando pessoas que antes ali tinham um destino ou outro incerto para um destino certeiro que é o Senhor. E também teve o Avança Jovem, graças ao Senhor pelo Avança Jovem. Muitos jovens aí foram salvos por meio do Avança Jovem. E não apenas jovem, mas irmãos e irmãs de todas as idades aí estão sendo salvos por meio do Avança Jovem. E, inclusive, esse final de semana agora que vem, vai ter a saída, fica o convite para todos os irmãos, né? Vai ser no sábado à tarde, a gente ainda está vendo aí o horário direitinho. Mas o Senhor disse, vai, avança jovem. Os irmãos disseram amém, e o Avança Jovem cresceu. Se o Senhor tivesse dito não tinha, mas o Senhor disse vai, e os irmãos obedeceram. E o Senhor tem realizado muitas coisas graças a isso. Depois disso veio a rede de cuidado, agora mais recente, em que o Senhor tem feito muitas maravilhas por meio da rede de cuidado. Diversas pessoas estão sendo contatadas e antes esses contatos se perdiam. Por exemplo, a gente ia aqui, saía daqui, ia para, por exemplo, João Pessoa, orava por um irmão, ou por uma pessoa ali ou outra e ficava por aí. Aí o Senhor disse, a rede de cuidado. E agora o ciclo está se fechando. Os comportores oram pelas pessoas, ou até mesmo a gente, e enviam o contato dessas pessoas para a rede de cuidado. E ali essas pessoas são cuidadas. E ali essas pessoas são apacentadas e deixam de ser, como diz em Mateus 9:36, né? Ovelhas que não têm pastor, e elas começam ali a ser apacentadas, a ter um cuidado. E graças ao Senhor, isso também chegou aqui em Jacaraú. Amém? Nas terças-feiras, às 7 horas da noite, tem a reunião da rede de cuidado. E fica o convite aí para todos os irmãos, né? E graças ao Senhor, amados, essa reunião tem sido muito abençoada. Infelizmente, devido a aulas, eu não posso participar sempre, mas sempre quando eu posso, eu vou. E, amados, é maravilhoso. O cuidado, o compartilhar dos irmãos é muito precioso. Aqui, nos sábados e domingos, nas reuniões, é muito bom. A gente está desfrutando da palavra, a gente está sendo cuidado, estamos escutando. E alguns irmãos às vezes compartilham, mas na rede de cuidado, o cuidado é mais próximo. Tem um contato mais íntimo entre os irmãos. E ali, uns podem cuidar uns dos outros, e ainda mais, e se aproximar ainda mais. Amém? Fica o convite. E Deus tem feito muitas coisas grandiosas por meio desse pequenino rebanho que é a igreja, por meio desse pequenino grupo que é nós, que somos nós. E o que é que acontece? Dada a situação que o Senhor tem feito por meio de nós, a gente precisa estar atento e precisamos estar bem vestidos, fardados, para estar pronto para qualquer coisa. Tem um hino que fala, ó Senhor Jesus, somos exércitos de Deus, já prontos para batalhar. Para a gente estar pronto para batalhar, a gente tem que estar bem trajado. Um exército, ele está bem vestido. Ele está ali, quando ele diz, estou pronto para a batalha, ele está com a arma, está ali com os coletes, com a roupa, com bota, com tudo pronto. E aí o que é que acontece? O Senhor, Ele é tão bom que Ele também deu uma farda para nós. Em Efésios, capítulo 6, ele diz, quem que é o nosso inimigo, contra quem são nossos reais inimigos e o que é que a gente precisa fazer. Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui ele diz claramente em que é o nosso inimigo, o que é que a gente precisa fazer. A gente precisa se fortalecer no Senhor. Em seguida, ele passa toda
a armadura que a gente precisa ter, né? Inclusive as armas. Diz o seguinte: e a forma como a gente deve lutar. É muito importante isso. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. A gente precisa da armadura de Deus para conseguir vencer tudo. E aqui ele já profetiza: depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. A gente precisa da armadura de Deus, porque sem ela a gente não consegue. Versículo 14 continua: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Que escudo é esse? É o escudo da fé. Por meio da fé, quando a gente tem fé, essa fé cria como se fosse um escudo ao nosso redor, que nos protege desses dardos inflamados. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente só consegue lutar se a gente tiver o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nossa arma é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui fala mais outros pontos importantes. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. A gente não deve usar a palavra de Deus, a espada do Espírito, apenas de enfeite, apenas como conhecimento. Não, a gente deve usar e orar pelas pessoas, exercitar com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados, é isso que a comportagem dinâmica está fazendo. É justamente isso. É você ali orar, ora pelas pessoas, orando incessantemente, com toda oração e súplica, suplicando por aqueles que estão ao nosso redor. É isso que é a comportagem dinâmica. E fica o convite para você também fazer a comportagem dinâmica. Se você não pode sair assim por muito tempo, vai no mercado, ora. Alguém liga, ora enquanto der. Mas que seja incessantemente, orando em todo o tempo no Espírito. A gente precisa estar no Espírito. E quando a gente ora, a gente está diretamente ligado com o Senhor. E em seguida, a gente vê ali, voltando um pouco aqui na história de Jó, como foi falado ali semana passada, em que Jó ali foi muito tentado, né? E ele perdeu muitas coisas, e graças ao Senhor ali, em nenhum momento ele blasfemou. Só que teve um momento ali em que o orgulho dele foi ferido, em que os 3 amigos dele olharam para ele e ficaram meio desconfiados, porque a doença que Jó ficou era aquela que só quem tinha era quem pecasse contra o Senhor. Só que Jó até então não tinha pecado contra o Senhor. E ali, no momento em que o orgulho dele foi ferido, em Jó, capítulo... Senhor Jesus... Capítulo 10, ele vai ali e fala: Senhor, tu está sendo muito severo. Só que ele usa palavras um pouco mais duras. Só que ainda assim ele foi falar ali com o Senhor e disse: Senhor, me ajuda. E o Senhor, ali no momento em que ele reclamou, o Senhor não foi contestar com ele. O Senhor ali ficou calado. E no fim do capítulo, e no fim ali do livro de Jó, o Senhor revela 2 animais que estavam dentro ali de Jó, né? Dentro de cada um de nós, que a gente precisa estar atento também com isso. Que Senhor Jesus, que ali o Senhor mostrou que Jó podia ser religioso, justo, reto e íntegro, porque Jó era essas 4 coisas. Ele era religioso, reto e íntegro. Mas ainda assim, ele não sabia que dentro dele tinha 2 animais, que era o Behemoth e o Leviatã. No caso aí,
nas traduções, né? Fica o behemoth é o hipopótamo e o leviatã é o crocodilo. O que é o hipopótamo? O hipopótamo, lá em Jó, capítulo... Oh, Senhor Jesus. Vamos aqui usar a Bíblia porque a gente acabou de ver que a Bíblia, a palavra de Deus, é a espada do Espírito. A gente necessita da palavra do Senhor. Jó, capítulo 40, versículo 15, fala o seguinte: contempla agora o hipopótamo, em que eu criei contigo, que come a erva como o boi. No versículo 21, diz o seguinte: deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama. E ele diz como é que o hipopótamo fica. O hipopótamo, ele fica ali escondido. Você não consegue achar um hipopótamo assim muito fácil, né? E ele é como ali o lado bom da alma. Muitas vezes a gente está ali fazendo as coisas no nosso lado bom da alma e não percebe. A gente está ali fazendo uma coisa ou outra, dizendo: rapaz, eu estou fazendo aqui, mas eu acho que o Senhor se agrada. O Senhor não disse nada, mas eu estou fazendo, eu acho que o Senhor se agrada. E vai fazendo a coisa, vai fazendo outra, só que no lado bom da alma. A gente não pergunta ao Senhor, nem está ali no Espírito, para perguntar se ali é a vontade do Senhor que a gente está fazendo. E a gente faz ali porque a gente acha: não, acho que talvez o Senhor se agrade. E aí o que é que acontece, amados? O hipopótamo, na África, ele mata mais do que o crocodilo. De modo semelhante, o lado bom da alma é mais perigoso do que o lado mau. Porque o lado bom, se a gente não estiver atento no Senhor, se a gente não estiver no Espírito, a gente não consegue perceber, não consegue distinguir. Já o lado mau é explícito. Até o próprio nome ali a gente já consegue perceber, né? E o que é que acontece? O lado mau, no caso o crocodilo, ele só é revelado quando o lado bom é tocado. Quando, por exemplo, você estava ali servindo, fazendo alguma coisa pelo lado bom da alma, não ali no espírito, e alguém vai e fala: olha, se tu fizer dessa outra forma, botar o copo um pouco mais para cá, ou um pouco mais para cá, fica melhor. Aí você olha assim, aí imediatamente você olha: meu Deus do céu, eu fui lá, peguei, fiz tudo, e ainda não está o suficiente, pelo amor de Deus, você começa a reclamar. Esse é o crocodilo, esse é o lado mau da alma. E ele aparece imediatamente ao lado bom ser tocado. Assim que você está fazendo algo pelo lado bom, e alguém mostra que ali não, como eu posso dizer, não está sendo muito adequado, ou qualquer coisa que seja, você imediatamente se altera. Esse é o crocodilo, né? O lado mau. Que em Jó capítulo 41, versículo 1, diz o seguinte, mostra o segundo animal: podes tu com anzol apanhar o crocodilo, ou lhe travar a língua com a corda? E aí, falando sobre o crocodilo, no versículo 33, fala o seguinte: na terra não tem ele igual, pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo o que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. O crocodilo, ele ali é muito orgulhoso. Ele imediatamente, assim que toca, você vê logo o orgulho transbordando. E foi justamente isso ali que aconteceu com Jó. No momento em que os três amigos deles olharam para ele e começaram a olhar meio suspeito para ele, dizendo: rapaz, eu acho que ele pecou contra o Senhor. Para estar desse jeito, ele imediatamente ali foi correndo se justificar. E muitas vezes a gente acaba que fica nessa situação, né? A gente está ali servindo ao Senhor, ou simplesmente indo para as reuniões ou fazendo qualquer coisa, não está ali no Espírito, e assim que alguém faz qualquer coisa, você imediatamente começa a se justificar. Por exemplo: irmão, você não foi para a reunião, irmão, por que você não foi para a reunião? Aí a gente ali começa a se justificar. A gente diz: irmão, vamos orar pelas pessoas, mas você ali começa a se justificar. Diz: irmão, vamos servir. Aí diz: rapaz, hoje não dá não, hoje eu estou cansado demais, bota outra pessoa aí no meu lugar.
Ô irmão, dia... Deixa eu ver aqui o dia. Ó Senhor Jesus. Irmão, dia 27, próximo sábado. Avança jovem, orar pelas pessoas no Timbó. Vamos. Ih, rapaz, dia 27, no sábado. O único dia que eu tenho para descansar é o final de semana. Não dá para mim não. Aí a gente começa a botar desculpa. Isso, irmão. A gente não tem que ter cuidado com isso. E aí o que é que acontece? A gente vai e tal. E enquanto o Ben-Mot nos levar a praticar essas coisas, essas boas ações às vezes, nunca seremos libertos da escravidão da vida da alma. Quando, porém, ele é tocado, ele se torna um Leviatã. Aí ele era humilde, né? Mas de repente se torna um monstro orgulhoso que se defende. E é justamente por isso que nossa oração tem que incluir 2 versículos que estão lá em Salmos. Salmos, capítulo 139. Dessa vez não é o Salmo 37, é outro. Salmos 139, versículo 23 ao 24. Amém? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A gente precisa pedir em nossa oração para o Senhor ver se tem algum caminho mau em nós e que o Senhor possa nos guiar pelo caminho eterno. Porque se a gente continuar seguindo no caminho mau, irmãos, o próprio nome já diz o destino. A gente precisa orar ao Senhor e clamar ao Senhor incessantemente para que o Senhor nos guie pelo caminho eterno e para que o Senhor nos dê forças para andar no caminho do Senhor. E também precisamos rever como tem sido o nosso viver na vida, como tem sido o nosso modo de viver, né? Porque até um tempo atrás a gente tinha a concepção convencional do arrependimento. O que é arrepender? Arrepender é parar de fazer e mudar de direção, não é isso? Só que isso não é o suficiente. Se a gente se arrepender, mudar de direção, mas continuar aqui nessa esfera terrena, continuar olhando para as coisas aqui do chão, a gente depois volta a tropeçar. E nessa semana, o Senhor tem nos revelado que a gente precisa se arrepender e ir para outra esfera, ir para outro plano, o plano celestial. Que quando a gente se arrependa, não apenas muda de direção, mas também de plano. Quando a gente se arrepender, a gente não apenas deixe de olhar para as coisas aqui da terra e olhe também para as coisas do céu. Na Bíblia tem um versículo que fala, né? O pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Quando a gente se arrepende, a gente começa a botar o nosso pendor para o Espírito. A gente começa a mudar de plano. Porque quando a gente muda de plano, aí, amado, aí as coisas começam a funcionar. Porque quando a gente muda de plano, a gente vai para o plano do Senhor e acontece uma conexão. Para a gente ter aqui acesso à energia, por exemplo, está vindo um cabo lá da rua que conecta aqui a todas essas lâmpadas, não é isso? De modo semelhante, é a nossa tarefa como filhos do Senhor. É a nossa tarefa como servos do Senhor. Na Bíblia fala que todo aquele que crê, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Senhor deu esse poder de ser feito filho. É igual a habilitação. Muitas pessoas têm habilitação e têm o direito de dirigir. Mas nem todas que têm o direito dirigem. Nem todas usam desse direito que têm. De modo semelhante é com os filhos de Deus. Deus deu o direito, o poder de todo aquele que crê ser feito filho de Deus. Mas nem todo aquele que crê exerce esse poder, exerce essa função. Nós precisamos ser aqueles que exercem essa função. E quando a gente se conecta com o Senhor, se conecta com essa esfera celestial, enquanto a gente está aqui, a gente está exercendo esse poder. A gente está exercendo esse direito de ser feito filho de Deus. E nós, como filhos de Deus, somos igual a essa energia aqui, ó.
Se cortar o cabo de energia, ela se apaga. Mas enquanto estiver conectada, ela está resplandecendo, ela está alumiando. Ela está ali servindo de claridade. De modo semelhante é quando a gente está orando. Quando a gente está orando, a gente está conectado diretamente com o Senhor. E ali a gente consegue expressar ao Senhor. Quando a gente para de olhar, para de orar para as coisas celestiais e começa a olhar aqui para as terrenas, é como se a energia fosse cortada. E aí a conexão fica mais fraca, fica mais difícil ter essa conexão com o Senhor. É por isso que é necessário, como a gente viu ali em Efésios, estar constantemente em oração. Usar a nossa couraça da justiça, a espada do Espírito, e ali todos os apetrechos que o Senhor nos deu. Oh, Senhor Jesus. E quando a gente usa esses apetrechos, a gente pode ser ali como Mateus. Quem que era Mateus? Foi falado nas últimas semanas também que Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele era ali um levita e conhecia muito do governo terreno. Ele conhecia ali o governo ali quase que como ninguém, né? Tinha um conhecimento muito grande sobre isso. Até porque ele ali estava envolvido no meio. E quando o Senhor chamou, o Senhor mostrou para ele um outro reino, um outro governo, que foi o governo dos céus. Amém. E quando ali o Senhor começou ali a mostrar o reino de céus, né, ali para Mateus, ele, graças ao Senhor, o Senhor teve misericórdia de nós, e ali Mateus pôde escrever um pouco sobre o reino dos céus. E hoje a gente pode ver como é que a gente faz para entrar no reino dos céus. E ali desde João Batista, Senhor Jesus, em Mateus capítulo 3, ali já começa, né? Versículo 1 e 2. Diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E desde ali, daquele momento ali, começou a ser pregado ainda mais o reino dos céus. Eita glória. Oh, Senhor Jesus. E quando o Senhor ali nos mostrou o reino dos céus, Ele mostrou, olha, é para aí que tu tem que ir. Esse tem que ser o teu objetivo, tem que ser o reino, tem que ser a eternidade, tem que ser a salvação. E a partir daí, amados, nos foi apresentado um novo plano, que é o plano celestial. E a gente necessita estar constantemente atentos, desfrutando do Senhor, para que a gente possa ali estar apercebidos para quando o Senhor falar, que a gente não use o nosso lado bom da alma, mas use o Espírito para poder chegar nesse outro plano. Que quando a gente muda de plano, a gente nos torna úteis ao Senhor. Quando a gente muda de plano, começa ali a ver as coisas celestiais, a ver a vontade do Senhor e a obedecer, a gente se torna ainda mais úteis. O Senhor diz, vamos, a gente diz, vamos. E aí, chega na comportagem dinâmica, a gente ora pelas pessoas, leva ainda mais pessoas a essa conexão. Oferece essa energia celestial a elas, né? Conecta essas pessoas ao Senhor. E aí a gente se torna cada vez mais úteis. Oh, Senhor Jesus. Só que tem um detalhe muito importante. É necessário ter fé. Porque se os irmãos se lembram bem, a todo momento que o Senhor estava aqui na terra e que as pessoas eram curadas, o Senhor dizia o seguinte: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Nós necessitamos ter fé. Nós precisamos ter fé que o Senhor morreu e ressuscitou para nos salvar. Nós precisamos ter fé que há um reino celestial, que o Senhor nos chama para esse reino e que Ele está nos aguardando. E que Ele necessita que nós conectemos as pessoas a Ele. Nós precisamos ter fé no Senhor. E só há um método para ter fé. A gente precisa conhecer. A gente só acredita no que a gente conhece. Se a gente nunca tiver ouvido falar, a gente não consegue acreditar. Porque como é que a gente vai acreditar no que a gente nunca nem ouviu dizer?
E para a gente conhecer o Senhor, amados, o caminho é claro. É ler a palavra do Senhor. É se apoderar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É desfrutar do Senhor e orar. Porque quanto mais a gente conversa, mais a gente acredita. Se um amigo seu do peito, como as pessoas falam, é um amigo ali do peito, uma pessoa bem querida sua, lhe falar alguma coisa, você imediatamente acredita. Por mais que olhe assim, rapaz, não, mas fulano está dizendo, eu vou acreditar. Ele é meu amigo tanto tempo, ele deve estar falando a verdade. De modo semelhante, se a gente se aproximar do Senhor, fizer dele o nosso amigo do peito, quando o Senhor disser vai, a gente vai. Por mais que às vezes a gente fica assim, Senhor, eu sou meio tímido. Mas o Senhor dizer vai, a gente o Senhor está dizendo, eu vou acreditar. E aí a gente vai. Essa, amados, é a única maneira da gente se fortalecer no Senhor. É conhecendo ao Senhor, é desfrutando. Por meio disso, a gente vai conseguir mudar de plano e ser útil ao Senhor. Porque a gente vai estar ali, constantemente próximo. Constantemente ali, ouvindo a palavra do Senhor e escutando qual que é a vontade dEle. E por meio disso, a gente vai conseguir semear aqui na terra a palavra do Senhor e colher o celestial. Colher algo que vem diretamente do Senhor. Tem um versículo e um hino também que diz o seguinte: o semeador saiu a semear a semente santa em cada coração. É uma coisa que Deus precisa trabalhar, arrancar espinhos, para pedras e espinhos arrancar, e assim com vigor frutificar. Às vezes, a gente olha assim e diz, Senhor, está complicado hoje, mas a gente tem que se lembrar desse hino, e que ele diz o seguinte: para pedras e espinhos arrancar, e assim com vigor frutificar. Por mais que uma coisa ou outra esteja acontecendo, lembre-se, pedras e espinhos arrancar, e assim com vigor frutificar. A gente necessita estar em comunhão com o Senhor para poder frutificar. A gente precisa estar na boa terra. Para estar na boa terra, a gente tem que preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. A gente passa ali, a semana toda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quer dizer, os irmãos que participam da reunião durante a semana, além de ter uns dias a mais ali, em contato com os outros irmãos, ainda mais fortalecido. Mas para o irmão que só está aqui no sábado e no domingo, glória a Deus, porque veio. Mas é necessário ter uma comunhão a mais com o Senhor. É necessário ter uma injeção divina a mais. Apenas a reunião nos sábados e domingos não consegue fortalecer tanto o suficiente para assim com vigor frutificar. Para uma planta frutificar, a grande maioria, ela tem ali que ser regada, tem que ser cuidada diariamente. De modo semelhante somos nós. Para que a gente consiga frutificar no Senhor, precisamos ter esse cuidado diário. Por isso que o nome do alimento é alimento diário. Se fosse alimento semanal, era alimento semanal, mas é alimento diário. A gente precisa do desfrute diário. Constantemente ali, Senhor, fala aqui comigo, Senhor. Bora ler aqui alimento diário, Senhor. Preciso da Tua palavra, fala comigo. Abre o meu coração, prepara, Senhor, para que eu consiga ouvir a Tua palavra. E que quando o Senhor falar comigo, eu possa ser assim como Samuel, dizer, eis-me aqui, Senhor. Ó Senhor Jesus. E por meio disso, a gente vai estar preparado para semear aqui na terra. E por que é o colhendo celestial? Porque quando a gente semeia a palavra de Deus, faz a vontade do Senhor, o nosso prêmio não é aqui na terra, é dos céus. É o Senhor que cuida de nós. Lá em Salmos 37:5, fala o seguinte: confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele e o mais Ele fará. É o Senhor que dá a recompensa, não é ninguém aqui da terra. É pelo Senhor que devemos almejar. Quando a gente busca uma recompensa aqui terrena, amados, é como se a gente estivesse matando a galinha que dá ovos de ouro, digamos assim. Porque a gente está deixando de receber algo bem melhor, maravilhoso que o Senhor tem para nós, para se contentar com um pouquinho que tem aqui na terra. A gente está deixando algo grandioso para se contentar com quase nada. E está deixando de lado o que o Senhor tem para nós, para se contentar com um pouco. Amados, devemos nos contentar com o Senhor, com o que o Senhor tem para nós. E o que o Senhor tem para nós é o melhor dos celestiais. Os olhos do Senhor não estão apenas aqui nessa visão terrena.
em um óleo mais elevado. A gente deve começar a pensar: Senhor, é da tua vontade? Senhor, se for da tua vontade, amém. Mas se não for, me ajuda a olhar com os teus olhos e ver que isso também aqui não serve para mim. Porque muitas vezes a gente quer tanto alguma coisa, que aí chega lá o lado bom da alma e diz: vai, e a gente vai, mas não era a vontade do Senhor. E aí a gente tem que dizer: Senhor, me ajuda a olhar com os teus olhos e a ver o que é melhor para ti e para o Evangelho aqui na terra, que a gente possa fazer a tua vontade. Quando a gente faz isso, aí a gente está semeando aqui na terra para colher a vontade do Senhor lá nos céus. E viver em Deus como a realidade da luz. Amados, Deus é luz, não há nele treva alguma jamais. Inclusive tem um hino que fala isso. Deus é luz, não há nele, não. Eu não vou cantar que esse dom o Senhor passou longe de mim. Oh, Senhor Jesus. Mas Deus é luz, não há nele treva alguma jamais. Quando a gente desfrutou aqui logo no início, quando o Satanás ali, ele se afastou do Senhor, ele se rebelou, ele criou o império das trevas. E Deus é luz, não há trevas alguma nele jamais. Se estamos na luz, estamos no reino do Senhor. Se estamos nas trevas, não estamos no reino do Senhor. Porque Deus é luz, não há nele treva alguma jamais. Então, quando a gente se conecta com o Senhor, a gente é como a lâmpada, ó, fica acesa e clareia. Quando a gente desconecta do Senhor, as luzes se apagam. Deixa de ser luz. Por isso, amados, em Efésios, ele é tão enfático. Diz, a gente precisa estar constantemente em oração e súplica. Porque quando a gente está em oração, a gente está conectado com o Senhor. E a gente está ali sendo luz com o Senhor. Porque Deus é luz, não há nele treva alguma jamais. Amém, amados. Jesus é o Senhor. E fica o encorajamento aos irmãos. Quando alguma coisa acontecer, não vá logo pro lado bom da alma e diz: eu vou fazer, se for da vontade do Senhor, tudo bem, se não for, eu vou lá e pago. Não. Olha, dizer: Senhor, me ajuda a ver como tu vês, e que se não for da tua vontade, que o Senhor possa confortar meu coração, e se for da tua vontade, glória a Deus também, porque tudo é para o Senhor. A meta é o reino. Se a meta é o reino, tudo o que a gente faz tem que ser visando isso. Quando uma pessoa quer passar numa prova, tudo o que ele faz, todos os estudos e tudo mais, é voltado ao assunto daquela prova. Se a pessoa quer um emprego, toda a preparação que ele faz é para esse emprego. Se a pessoa quer uma casa, um carro, seja o que for, o que ele faz é pensando naquilo. Se a nossa meta é o reino, precisamos estar aqui